João 10, capítulo 10, versos 1 a 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, nós queremos Te pedir, Pai, que Tu fales conosco. Ó Deus, que a despeito das nossas mentes que muitas vezes divagam, do nosso coração errante, dos nossos pecados, da nossa dureza, nós queremos Te pedir, ó Deus, ser compassivo e misericordioso nesta manhã e fala conosco. Fala com os nossos corações, visita a nossa alma. Ó Deus, ministra aos nossos corações a verdade. Leva-nos, ó Deus, conduz-nos no Teu caminho. Ó Pai, nós Te pedimos, sê propício a nós pecadores, porque oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos. João é este evangelho simples e direto. Normalmente, quando alguém pergunta, pastor, qual é o melhor livro para começar a ler a Bíblia? Normalmente nós falamos, comece pelo Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um evangelho direto, simples. A gente entende o que o evangelista quer dizer. Queridos, nestes momentos em que vivemos grandes movimentações no nosso país, grandes discussões, grandes embates, grande pressão da opinião pública, nós muitas vezes podemos nos ver questionando-nos quais seriam as características de um país que realmente avança de forma positiva. E quando pensamos assim, e lembramos de tantos países dos quais temos conhecimento, lembramos-nos de um país, que é a Coreia do Sul, que é um país que tem avançado muito nas últimas décadas. Um país que tem quase 50 milhões de habitantes e que ocupa a 15ª posição como PIB, o que ele produz.
É um país que está no 12º lugar do seu índice de desenvolvimento humano. Um país que conquistou tudo isso, toda essa posição, depois da guerra, nos anos de 50 a 53, do século passado, onde foi dividido em dois países, dois pedaços, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, em particular, avançou com muita determinação, com muito foco, com muita dedicação, com muito trabalho e com muita seriedade. E é um país que, de fato, tem se mostrado bem-sucedido. É o país onde existem grandes marcas, que até fazem parte do nosso dia a dia. A Samsung, a Hyundai, a LG, a Kia, todas essas marcas com as quais estamos acostumados, são marcas coreanas, são empresas coreanas de grande sucesso, empresas saudáveis de grande sucesso. No entanto, a Coreia tem uma característica curiosa. É um país onde 1/4 dos habitantes é protestante, 1/8 dos habitantes é católico, 1/4 dos habitantes é budista. E tem metade do país que não crê em nada. Metade desta população, 25 milhões de pessoas, não creem em nada. Então nós nos questionamos como um país desse pode chegar a tal ponto, a tal sucesso. Existe um fato a respeito da Coreia do Sul que mancha a sua história. A Coreia do Sul é a 2ª colocada no ranking de países com o maior índice de suicídios. Atrás atualmente da Lituânia, que é um país pequeno, e que nós preferimos falar da Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul tem sido exemplo. Como um país tão bem sucedido tem um lado tão escuro, né? A situação é tão grave que o governo investe dinheiro maciço na criação de novas linhas telefônicas de suporte à vida. A coisa é uma epidemia naquele país. E ela não é privilégio de uma classe ou de pessoas que passam alguma necessidade. Ela acontece em todo o espectro daquela sociedade. Afeta crianças, afeta jovens adultos, afeta adultos maduros. É algo que é absolutamente alarmante. E os sociólogos que têm analisado o problema têm atribuído algumas questões ao fato de que o índice do suicídio tem aumentado radicalmente. Uma delas diz respeito a essa questão da atmosfera de competição empresarial. É um ambiente cultural, empresarial e acadêmico de alta competitividade, de alta competição, de alta pressão. Um outro aspecto, dizem eles, é a questão de incertezas a respeito do futuro. Um outro aspecto, dizem eles, é a questão da falência dos valores tradicionais daquela sociedade, que é uma sociedade tradicional. Então nós observamos este caso dos suicídios acontecendo e aumentando e duplicando em um pequeno período de tempo. As estatísticas têm mostrado, por exemplo, tem um dado aqui de 2009, é o mais recente que se tem. Foi feita uma pesquisa entre os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. 9% destes estudantes admitiram terem pensamentos suicidas por conta da pressão que sofrem para que sejam vitoriosos, vencedores, né? Então, assim, há de fato ali, nessa nação, um grande foco de desenvolvimento, um grande foco de evolução enquanto sociedade. Portanto, uma nação que tem se tornado cada vez mais forte, mais rica, mais poderosa, mais justa, mais honesta. No entanto, uma nação cujos cidadãos estão desprovidos de significado, longe da verdade, mergulhada num materialismo e num existencialismo. Uma nação onde metade são ovelhas sem pastor, são ovelhas sem direção.
ovelhas inseguras, ovelhas incertas, ovelhas sem crença, ovelhas sem futuro, ovelhas que preferem se matar porque não entendem o que é a existência humana. O texto que estamos tratando essa manhã e que estamos meditando nesta manhã é um texto que fala de ovelhas e é um texto que fala de pastores. Nós precisamos recordar que o Evangelho de João foi escrito com um objetivo. O objetivo é concluir que Jesus Cristo é Deus. O objetivo é demonstrar que Jesus Cristo é Deus. Podemos nos recordar de toda essa nossa jornada do estudo do Evangelho de João, lembrando-nos, por exemplo, no começo de João, capítulo 1, verso 34, João Batista afirmando, este Jesus, ele é o Filho de Deus. Ou um pouco mais à frente, no capítulo 3, Nicodemos, que era um dos principais teólogos do Sinédrio, um homem alto na teologia e na hierarquia judaica, ele havia reconhecido que Jesus tinha de fato vindo da parte de Deus por seus milagres operados. E ele se converteu mais adiante, depois de um encontro com Jesus. No poço, lembramos da mulher samaritana, que no poço, quando encontrou Jesus, Jesus se declarou a ela dizendo, eu sou o Messias. No templo, quando Jesus havia curado o paralítico de Betesda, os judeus questionando quem Jesus era, e Jesus dizendo, não, porque Deus é meu Pai. E ao dizer que Deus era o Pai dele, ele se fazia igual a Deus, e se colocava numa situação onde os judeus não conseguiam aceitá-lo, onde os judeus queriam detoná-lo, queriam acusá-lo de blasfêmia digna de morte. Jesus se identificou inúmeras vezes como de fato tendo sido enviado pelo Pai. As suas palavras, irmãos, arrebanhavam multidões. Na multiplicação dos pães, diz o texto que multidões o seguiam. Por todas essas razões, os líderes religiosos daquela época, os pastores daquela época, eles procuravam constantemente uma oportunidade para encontrarem em Jesus algo falso, para acusá-lo de impostor, para acusá-lo de herege. Então eles estavam o tempo todo buscando e testando e colocando armadilhas, ao ponto de que Jesus, num determinado momento, disse, antes que Abraão existisse, eu sou, e aqueles judeus pegaram em pedras para matá-lo apedrejado. Havia uma animosidade enorme entre aqueles religiosos que não conseguiam entender quem Jesus era. E o ministério de Jesus avançava. Os judeus não aceitavam a Cristo. Eles não aceitavam suas palavras, a despeito dos sinais que eram inumerosos. Eram homens de coração impuro, homens de coração duro, homens orgulhosos, homens hipócritas. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, eles não entenderam, e Jesus explicou por que eles não entenderam. Vocês não entendem porque ninguém pode vir a mim sem que o Pai que me enviou o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles homens religiosos, aqueles líderes, aqueles fariseus, aqueles pastores de Israel, eles estavam cegos espiritualmente. Eles não entendiam quem Cristo era. E Jesus fazia daqueles homens serem comparados aos mercenários, porque eles estavam interessados na sua própria agenda. Eles não queriam saber do rebanho, eles não queriam saber das ovelhas, eles queriam a sua própria agenda. E Jesus, colocando o dedo na cara deles, diz, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade do diabo. Olhem só que palavra dura de Jesus. Porque aqueles homens estavam longe. No capítulo 9, que foi pregado no domingo passado, onde houve a cura daquele cego, os judeus chegaram para Jesus e começaram a questioná-lo a respeito do que tinha acontecido ali. E Jesus acusou-os novamente de cegueira espiritual. Acusou-os de não entenderem a mensagem, porque estavam cegos no seu orgulho e na sua autossuficiência. No final do capítulo, e no início do capítulo 10,
Jesus mostra o contraste de pastor e mercenário. E ele, então, se apresenta como pastor. Dos versos 1 a 8, que lemos agora, Jesus fala por uma alegoria, comparando esses homens, que eram os pastores, entre aspas, do aprisco de Israel, a ladrões. Olha que outra palavra dura. Jesus os compara a ladrões. Eles estavam preocupados, irmãos, com a lei, ao invés de se preocupar com a alma de quem cumpria a lei. Jesus curou o cego no sábado. E eles estavam preocupados com o fato de Jesus ter curado o cego no sábado, ao invés de estarem preocupados com o fato de que o cego voltara a ver. Eles estavam preocupados com a lei escrita e não com a essência da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso os colocava numa condição de cegueira, numa condição condenável. É muito importante, para que a gente entenda esse contexto da discussão e do embate entre Jesus e os fariseus, entendermos que havia na nação israelita o conceito de pastor supremo. Deus como um pastor supremo. Deus como aquele que cuida da nação, que cuida do povo. E isso é fácil a gente observar quando a gente relembra os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Davi no Salmo 23, verso 1. Famoso texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 28, 9, Davi volta a falar, dizendo: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Asaf, no Salmo 80, verso 1, diz o seguinte: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a Jacó como um rebanho. Isaías profetizou no capítulo 40, versos 10 e 11, dizendo: eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. O profeta Ezequiel profetizou dizendo: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e escuridão, diz lá em Ezequiel 34. O mesmo profeta Ezequiel disse: suscitarei sobre elas, ovelhas, Israel, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Queridos, Ezequiel escreveu no ano 600, falando de uma profecia de Davi, que havia vivido 400 anos antes dele. Ou seja, claramente, Ezequiel está falando de alguém que seria da linhagem de Davi, e que seria sim o pastor de Israel, este alguém, o Messias. Portanto, havia na cabeça dos judeus, havia na cultura dos judeus, havia na religião e na fé que aqueles homens tinham, a perfeita convicção de um Deus que é pastor de Israel. Um Deus que havia escolhido a Israel para que Israel fosse uma nação de veículo para alcançar outros povos, para que a verdade desse Deus alcançasse outros povos através dessa nação escolhida. Portanto, Jesus nesse texto se identifica como este pastor que conduz um rebanho em segurança e que conhece as ovelhas. E mais, ele conhece pelo nome. Irmãos, essa é a primeira aplicação desta palavra, dessa meditação. Jesus, o bom pastor, nos conhece pelo nome. Olha que bênção. Sabem por quê? Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, como relatou João lá em Apocalipse 20. Porque nós fomos eleitos lá antes da fundação do mundo, para sermos dele, para sermos suas ovelhas.
Porque como diz lá o salmista no Salmo 139:16, Ele nos viu no ventre da nossa mãe, ainda quando éramos uma substância sem forma. E todos os seus dias foram escritos no seu livro. Todos os nossos dias foram escritos no seu livro, quando nenhum desses dias ainda existia. Eu quero te perguntar essa manhã, e aí você não precisa responder em voz alta. Você saberia dizer se o seu nome está escrito no livro da vida? Você saberia dizer se o seu nome está escrito no livro da vida? Eu quero lhe assegurar esta manhã, que se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Ele morreu para lhe dar vida, se você crê que Ele lavou a sua vida com o próprio sangue dEle, se você crê que Ele lavou o seu pecado, que afastava você de Deus, e Ele morreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita do Pai, se você crê nisso, o seu nome está na lista, irmão. O seu nome está na lista, irmã. Você não precisa se afligir. É curioso essa questão de conhecer um rebanho pelo nome. O meu pai teve um sítio lá em Minas, e lá ele tinha umas 20 vaquinhas de leite. E o caseiro, que era o Geraldo Candinho, era um homem muito carinhoso com aqueles animais. Ele os conhecia pelo nome. Ele chamava, vem cá Tieta, vem cá Formosa, vem cá Estrela, vem cá Malhada. O camarada conversava com as vaquinhas e elas vinham e obedeciam. Aí ele falava, vamos lá agora, vamos lá para o curral. Ia todo mundo para o curral. Agora vamos lá para o pasto lá em cima. Ia todo mundo para o pasto lá em cima. E a gente chegava para visitar o sítio e queria dar uma de caseiro de Geraldo Candinho, não rolava. As vaquinhas ficavam fazendo cara de vaquinha assim. Vaquinha, vem cá Formosa. Não, você não é meu pastor. Meu pastor Geraldo Candinho. Irmãos, essa analogia de um pastor que ouve a voz, que conhece as suas ovelhas, que chamam pelo nome, e as ovelhas reconhecem a sua voz, como diz o verso 4, é muito boa. Porque Deus conhece a você no íntimo. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã, além da primeira, é uma segunda. Que voz você tem ouvido? Que voz, meu irmão, minha irmã, você tem ouvido na sua vida? Jovens, que vozes vocês têm ouvido? A voz do pastor que diz este é o caminho, andai nele? Ou a voz existencialista que diz comamos e bebamos e façamos sexo porque amanhã morreremos? Essa seria a frase dos estoicos filósofos gregos nos nossos dias. Comamos e bebamos e façamos sexo, porque amanhã morreremos. Um pensamento que ainda é valorizado na nossa sociedade, que busca satisfazer o interior, a felicidade em detrimento de qualquer coisa, seguindo uma lei, suposta lei natural da natureza. Esse é o pensamento estoico. É essa voz que a gente tem ouvido, irmãos. Queridos, Deus tem uma relação de pastor conosco. Ser ovelha desse pastor significa ouvir a voz dele. Significa ouvir a Jesus Cristo. Significa segui-lo. Significa que se nós nos desviarmos do aprisco, ele vai atrás nos pegar, nos recuperar. Apesar de nós sermos todos iguais do ponto de vista do pecado, todos nós somos pecadores, Deus nos trata e nos conhece na individualidade. Ele nos conhece pelo nome. Ele conhece as nossas feridas. Ele conhece as nossas marcas. Ele conhece as nossas cicatrizes. Ele fala conosco e nós ouvimos a sua voz. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Sabe o que é interessante desse texto? No aprisco lá do Oriente, os pastores chegavam no fim do dia e colocavam suas ovelhas todas juntas. Mas quando chegava a manhã e cada pastor seguia o seu rumo, eles chamavam as ovelhas e elas entendiam e saíam cada uma com o seu pastor. O pastor as conduzia na dianteira e não na retaguarda.
Diferente de algumas imagens que temos hoje de pastores de rebanhos. O pastor de ovelhas do Oriente, ele ia à frente conduzindo as suas ovelhas. Ele as liderava. Irmãos, ter consciência disso nos traz consolo, nos traz segurança, nos traz significado, nos coloca num caminho de paz e alegria, porque nos dá aquela tranquilidade de quem está num caminho que, ainda que possua curvas, chegará ao seu destino, porque o pastor está à frente, o pastor está na liderança. Então, se esse primeiro ponto é o ponto de que ele nos conhece pelo nome, o segundo ponto que eu queria levantar nesta manhã é que Jesus Cristo é a porta. Ele não é uma porta, ele é a porta, a única porta. Não há outro caminho, meu querido. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No verso 9 a 11, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O ladrão aqui são os fariseus, aqueles que levavam o rebanho para um lugar do matadouro. Levavam o rebanho para ser assaltado pelos lobos vorazes. Jesus bateu de frente com esses fariseus. Ele dizia, lá em Mateus, registra, Mateus capítulo 23, esse trecho do capítulo 23 de Mateus, tem várias advertências a respeito dos fariseus. E Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito. O prosélito não é judeu, o prosélito é alguém de fora do judaísmo, que se aproximava do judaísmo. Então, ele está condenando aqueles escribas e fariseus que tentavam fazer de tudo para trazer um prosélito, e uma vez feito isso, o tornavam filho do inferno, mais do que eles, mais do que propriamente os escribas e os fariseus. Irmãos, nós cantamos aqui: não há outro nome, nem no céu nem na terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nós precisamos parar de procurar alimento existencial no lixo. Nós precisamos parar de seguir atalhos perigosos. Salomão, na sua sabedoria, disse: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim é morte. Somente seguindo a Cristo estaremos na estrada certa. Somente em Jesus encontraremos a pastagem com alimento para a nossa alma. Somente em Jesus encontraremos vida abundante. Não há outra forma de você ter vida abundante senão em Cristo. E nós precisamos viver, aprender e crer nisso. Por fim, Jesus se identifica como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Dos versos 14 ao verso 18, Jesus nos afirma que ele se deu por nós. E ele se deu de forma voluntária. Porque havia sido dado a ele o mandato do Pai. Que ele se entregasse. Em João 3,16, não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Meus irmãos, o que está em jogo na vida, prestem bem atenção no que eu vou dizer. O que está em jogo na vida não é se nós teremos uma jornada boa ou difícil. Não é se nós seremos ricos ou não. Não é se nós teremos bens ou não. Não é se os nossos filhos serão pessoas de sucesso ou não. O que está em jogo na vida é onde passaremos a eternidade. O que está em jogo na vida é a nossa jornada para a eternidade. Jesus se fez pecado por nós. Aquele Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, assumiu a morte maldita. Ele amargou na cruz, por você e por mim. A essência da vida, meu irmão, minha irmã, começa na cruz. A essência da vida, do significado da existência. Ele inicia na morte maldita do Salvador. Na morte de cruz. Esta morte nos faz um rebanho.
Esta morte faz de nós um rebanho de ovelhas compradas das mãos do diabo. Essa alforria, ela foi assinada com o sangue de Cristo. E ela é autenticada, ela é testificada em nós, por seu Espírito Santo, que habita em nós, que foi enviado por Jesus, para estar conosco, até a consumação dos séculos, para nos consolar, para nos orientar, para nos guiar por toda a verdade, para nos fazer andar caminhos verdadeiros. Meu irmão, minha irmã, é somente a cruz que nos traz garantias, não é um governo A, um governo B. É claro que devemos brigar para que a sociedade seja cada vez mais justa, é a nossa função como cristãos. Não podemos aceitar desonestidade, não podemos aceitar relações lascivas ou pecaminosas. Nós temos que levantar a bandeira da luz, mas a cruz é que nos traz a garantia, porque o que está em jogo é a eternidade. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meu irmão, minha irmã, nós estamos seguros, porque nós somos dados pelo Pai ao Filho, e estamos protegidos. Em João 10, mais adiante, 27 e 29, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E olhem só o que ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós somos preciosos aos olhos do Pai. Não há como perecermos dessa graça maravilhosa, a graça da salvação. Não há como cairmos dessa graça. Se formos salvos na eternidade, continuaremos salvos até o final. Mas não pode ser essa uma desculpa. Essa segurança não pode ser desculpa para qualquer fala ou intenção nossa que diz, eu posso fazer o que for, o que acontecer, porque eu estou salvo e guardado mesmo pelo Pai. Irmão, irmã, se você tem esse sentimento no coração, eu questiono a sua fé. Porque a fé que é a fé genuína, ela produz frutos operosos. Deus nos salvou para que andássemos em boas obras. Ele nos salvou para que nos preocupássemos com o próximo, para que andássemos uma vida santa. Se você é daquele que fala assim, não, eu já estou salvo, não vou ser condenado eternamente, porque fui escolhido lá antes da fundação do mundo, então eu posso comer, beber e fazer sexo, porque está tudo bem, e liberado. Não é assim, gente. Deus nos salvou por uma vida cada vez mais plena. Deus nos salvou por uma vida cada vez que se aproxima mais dEle, e não que se afasta mais dEle. A vida, queridos, não importa quantas curvas tenha, não importa a estrada que você vai trilhar, se a curva é fechada, se na curva você vai derrapar, vai bater, vai dar perda total no carro. E eu estou falando figurativamente. Não importa. O que importa é que você será conduzido por essa estrada até a eternidade. O que importa é que a sua alma está guardada nas mãos do Pai. E das mãos do Pai ninguém pode arrancar. Você vai sim passar por curvas, eventualmente tomar atalhos, eventualmente no atalho tomar um outro atalho, eventualmente nesse outro atalho parar para se alimentar e encontrar uma lata de lixo e começar a comer lixo para a sua alma. Mas isso não vai levar você à vida plena. Retorne para a rua principal. Não saia pelo atalho. Deus quer-nos na rota. Deus quer-nos no caminho. Porque nesse caminho há vida, paz e alegria. Nesse caminho a possibilidade de suicídio é zero. A possibilidade de depressão é próxima de 0 ao 0. Eu não quero minimizar a questão da depressão aqui. Mas o fato de que estamos seguros nas mãos do Pai, deve nos sustentar, deve nos fazer levantar a cada dia de manhã e falar, estou seguro nas mãos do Pai, e das mãos do Pai ninguém vai me arrebatar, nem a minha doença, nem a minha depressão. Eu vou levantar, vou trabalhar e vou fazer o que eu tenho que fazer. Nós não podemos nos curvar, nós temos que andar na rota, andar no caminho. E Ele é o caminho, o único caminho, a única verdade e a única vida. Não creia numa outra proposta, é mentira.
Qualquer proposta que fuja essa é mentira. Deus tem um ato monérgico. É Ele que faz a obra, não é você. Não é sinergia. Não é você conquistar sua salvação pelo seu mérito, sua luta, sua busca de santidade. Nada disso, nada disso. Deus salva você porque Ele quer. Porque Ele te ama, porque Ele te amou antes da fundação do mundo. E ponto. É monérgico, um só fazendo o trabalho. Monergia é isso. Um só faz o trabalho e o trabalho vem de cima para baixo. O trabalho é do Pai para nós. É de lá para cá. Não temos mérito nesta economia. Não há mérito em nós. Nós devemos louvar a Deus, queridos. Porque nós fazemos parte deste rebanho. E este rebanho não é só dos judeus. Não é só dos israelitas. É claro que Deus tem entre os israelitas aqueles que são seus, ainda hoje, e por muitas décadas até a consumação do século. Mas ele diz no verso 16, eu tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco de Israel. É aqui que entramos nós. Se você que está aqui não tem herança, linhagem judaica, você é gentio. E portanto você é este grupo, você faz parte deste grupo aqui, o grupo das ovelhas que não são do aprisco de Israel. É maravilhoso fazermos parte deste rebanho. Meu irmão, minha irmã, louve a Deus por sua salvação. Porque Ele é o nosso pastor. Porque com Ele podemos seguir vidas seguras e firmes. Porque sabemos o que o futuro nos reserva. Nós sabemos o que o futuro nos reserva, a despeito das curvas. A despeito das curvas. Jesus Cristo não nos prometeu uma vida, uma estrada sem tropeços, sem percalços. Ele disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O cristianismo não é uma proposta simplista de uma vida alienada. Não. É uma proposta complexa de uma vida de dedicação, uma vida integrada com o próximo, uma vida que se dá em direção à eternidade. Nós não temos motivos para termos pensamentos suicidas e para pensarmos e trilharmos caminhos de depressão. Nele estamos seguros. No pastor bendito das nossas almas. Nós estamos seguros. Amém? Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Senhor, que verdade tremenda para a nossa vida. Tu sabes o quanto é difícil para nós enfrentar as dificuldades do dia a dia. E quantas vezes a gente sai da rota e vai por outros caminhos. Ó Deus, tem compaixão e misericórdia de nós somos pecadores, mas Senhor, nós somos suas ovelhas. Ó Deus, nós queremos ouvir a sua voz. Ó Deus, nós queremos que o seu cajado nos console. Nós queremos que o Senhor vá e nos busque quando estivermos no atalho e não estivermos vendo. Ó Deus, estende o teu bordão sobre nossas cabeças e nos traz para junto de ti. Nos coloca debaixo das tuas asas. Nos faz descansar à sombra do Onipotente. Senhor, nós precisamos disso para termos vidas felizes e não vidas sem sentido como aquelas pessoas da Coreia do Sul. Ó Deus, tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia daquele povo. Que os crentes que ali estão, que os cristãos sérios que ali estão, se levantem como um arauto para, ó Deus, anunciarem àquela nação a tua salvação e anunciarem a verdade de que em ti estamos seguros e não estamos debaixo de nenhum outro domínio. Ó Deus, que tu possas operar em nossas vidas. Se há alguém entre nós triste aqui, se há alguém entre nós deprimido, ó Deus amado, tenha misericórdia de visitar essa manhã. E ó Deus, visita com a presença doce do teu Espírito, trazendo aquele bálsamo que nos traz convicção, certeza e fé. Aquele bálsamo que nos traz vigor espiritual, que nos traz coragem para encarar o dia que vem, o próximo dia. Aquele bálsamo que nos traz
alívio para as feridas, mas a presença do Espírito que nos traz coragem para encararmos aquela curva fechada que está diante de nós. Porque estamos contigo, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o pastor das nossas almas. E nós te bendizemos o nome. Em nome de Jesus.